Olá, hoje aqui no Conversando sobre Saúde, nós vamos falar de câncer de mama, um assunto muito importante. Se você acha que tem algum problema e não estão te dando atenção, você tem que correr atrás dos seus direitos, hein? E você sabia que homens também podem ter câncer de mama? Então vamos à entrevista. Eu vou conversar agora com a doutora Mariana Rosário, ela que já esteve aqui no canal falando sobre fertilidade e hoje a gente vai conversar sobre câncer de mama. Ela é ginecologista, obstetra e mastologista especializada em oncologia. Para a gente começar, Mariana, eu queria falar um pouquinho sobre um problema que eu tenho escutado muito ultimamente, né? As pessoas que desconfiam que tem algum problema, mas que muitas vezes o profissional diz, não, isso não é nada. E um outro problema é que a pessoa já sabe que ela tem um tumor, mas ela demora muito para começar o tratamento, porque muitas vezes tem problemas com o convênio, né? Qual que é a orientação para essas pessoas? Porque elas ficam muito perdidas, né? Sim, o tratamento deve começar o quanto antes? Sim, sempre, né? O tratamento de qualquer tipo de câncer que a gente tenha hoje tem que começar o mais rápido possível. Isso a gente sempre tem que prezar. Na questão primeira que você fala da paciente que vai até o médico e o médico fala, você não tem nada, mas não pede nenhum exame, né? Você não consegue ser convencida pelo médico que você não tem nada. Eu acho que a melhor opção sempre é procurar uma segunda opinião, né? Porque aí, às vezes, um outro médico vai ver o seu problema de uma outra forma, né? E às vezes você vai sair satisfeita. Então, é você que tem que correr atrás. A saúde é sua, então não tá satisfeita, procura um outro profissional mesmo que seja no SUS, né? Sim. E aí, a questão de convênio e da demora do tratamento, infelizmente, hoje a gente tem isso muito claro, né, acontecendo no nosso país, né? Uma fila muito grande no SUS e até alguns convênios também compartilham disso, né? Cada médico que está fazendo o tratamento do paciente, ele tem que avaliar o caso do paciente e ver se ele tem ou não condições de aguardar esse tempo, né? Se ele não tiver condições, com certeza o médico vai urgenciar, né, o tratamento e vai priorizar esse paciente. Talvez uma dica seria ir na ouvidoria do plano, talvez? Sim, ligar para a ANS, ouvidoria, às vezes até entrar com processo jurídico, isso aí dependendo do que vai acontecendo, às vezes algumas opções têm que ser tomadas. Né? Ok. Bom, falamos dessa questão, agora a gente queria falar sobre o problema em si, né? Minha mãe, ela tá em tratamento, tá muito bem, inclusive, né? E durante esse processo a gente descobriu que existem vários tumores, vários tipos de tumores diferentes e que o tratamento também nem sempre é igual, né? Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os tipos de tumores e os tratamentos. Tá. Os dois tipos mais comuns de câncer que a gente tem são os lobulares e os ductais, tá? Os lobulares, eles ocorrem no lóbulo da mama. O lóbulo é um conjunto de glândulas, que é onde ocorre a produção do leite, tá? E o ductal é no ducto, que é o caninho que leva o leite, quando é produzido, da glândula até o bico do seio, para amamentação. E o tratamento, dependendo de cada um, é exclusivo, né? Para cada tipo de tumor que a gente tem. Então tem a cirurgia, a radioterapia e a químio? A químio e a rádio, elas dependem do tamanho do tumor, do tipo do tumor, né, de vários outros fatores. Hoje a gente até tem um exame genético, né, para tumores muito pequenos, próximos de 1 centímetro, que é o corte para a gente iniciar a químio. A gente faz às vezes esse exame para ver se realmente vai valer a pena ou não para a paciente ser submetida à quimioterapia, né? Então, esses tumores muito iniciais, a gente analisa muito bem para ver, porque a químio é um super tratamento que traz um monte de efeito colateral para o paciente. Então, a gente tem essa opção de ver se ela realmente precisa disso. Nossa, interessante. E nem sempre é necessário cirurgia também? Cirurgia na grande maioria das vezes, né? É muito difícil não operar, né? A cirurgia sempre é a primeira coisa que acontece. Por mais que seja mínimo tumor, a gente sempre retira. Então isso que eu ia perguntar. Esses tumores pequenos, às vezes a pessoa não faz a químio, mas ela faz a cirurgia. Sim, cirurgia sempre. Até microcalcificação, que é o início de um câncer, né? Na grande maioria das vezes. Por isso, a grande importância da mamografia, é o único exame que vê esse tipo de alteração, né? Que são pontinhos de calcificação super discretos que a gente vê na mama. E até isso a gente opera. Tá? Mas não necessariamente nas micro, principalmente se for um tumor muito inicial, a gente não precisa fazer químio. E também a gente descobriu que depois, né, da químio, da cirurgia, no caso a minha mãe fez as duas coisas, ela também vai tomar uma vacina por um tempo prolongado, assim, mais de 1 ano, né? Na verdade não é uma vacina, né? Ele é um protetor
da mama contra a ação hormonal. Então, se o tumor ele tem receptor hormonal, né, a gente precisa usar esse tipo de medicação, que é usada por 5 a 10 anos depois do tratamento, para evitar que o hormônio haja na mama e desenvolva um outro tipo de tumor. Exato. Mas ela não é uma vacina porque ela não mexe com a parte imunológica, por isso que a gente não chama de vacina. Ela é uma proteção, né, para uma recidiva de um tumor. Entendi. Tem pessoas que param de fazer o tratamento, né? Ela se sente bem, então ela não vai mais no médico, né? O que pode acontecer nesses casos? É só catástrofe, né? A doença pode voltar e voltar de uma forma que a gente não tem mais controle, né? Então, seguir o tratamento rigorosamente, né? Eu já tive paciente que se recusou a fazer químio, né? E é uma opção dela, é uma opção, ela que tá sob controle da vida, né? A gente tem que aceitar também isso, mas é uma judiação, porque quando a doença volta, ela pode voltar de uma forma que a gente não tem mais o que fazer. Homem também tem câncer de mama? Sim, opa! Muito e muito mais grave, porque quando a gente descobre, o tumor já tá grande. O homem não tem mania de se palpar, não tem esse, né, cuidado. Esse cuidado exato, como as mulheres têm mais, né? Então, e o homem não tem tecido mamário, né? É muito pequeno, então na maioria das vezes tem que fazer mastectomia no homem, não tem cirurgia conservadora, uma cirurgia menor que a gente consiga tirar só uma partezinha, tem que tirar tudo, muitas vezes quando descobre já tem metástase e tudo mais. Então o homem também precisa ficar atento. Com certeza. Se tocar como a mulher. Sim, se tocar e fazer até exames, né? E quando vai no urologista fazer os exames de rotina, o urologista pode dar uma examinada na mama, ver se tem algo diferente, ou se ele notar algo diferente, né? Pedir ou passar no mastologista, que é melhor ainda, pra ser avaliado e ver se realmente aquilo é preocupante ou não. Uma coisa também que me surpreendeu bastante nessas idas ao hospital com a minha mãe, né, foi as mulheres jovens, muito jovens, meninas, né, em tratamento. É comum? Não é, né? A idade comum do câncer de mama é entre os 50 e 70 anos. Essa é a idade mais propícia de acontecer a doença, né? Os casos que acontecem muito antes disso, geralmente são casos mais graves, são casos com alterações genéticas, familiares, né? Então, são bem mais perigosos do que nas pacientes que estão dentro da idade para acontecer. Então, meninas jovens que a mãe teve ou a avó teve, é bom que ela faça o acompanhamento mais cedo. Justamente, no mesmo médico que a mãe, de preferência, porque o médico já conhece, né, toda a doença, tudo o que aconteceu, e fazer o acompanhamento desde sempre. Entendi. Pra gente encerrar, quando que a pessoa é considerada curada? Quando termina todo o tratamento, né? Depois do tratamento a gente tem uma janela aí de 5 anos, né? Se a paciente não tem metástase, não tem nada. A partir do momento que a paciente tem uma metástase, ela nunca vai ser curada. Ela vai ter a doença estabilizada, certo? Mas quando a gente fala em cura, é quando ela não tem metástase, né? Ela fez todo o tratamento cirúrgico, químio, se precisar rádio ou não, e passou esses 5 anos sem nenhuma recidiva da doença. Ok, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Você acompanhou a entrevista com a doutora Mariana Rosário, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente pode até mandar aqui para a doutora responder numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela companhia. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e siga as nossas páginas nas redes sociais, tá aí embaixo, você pode anotar.